Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos a presença no lançamento dessa 30ª edição da revista Select. Agradecer à Galeria Estação, agradecer à Vilma Eide pela parceria nesse evento, que nos dá a possibilidade de trazer vários dos nossos entrevistados e participantes da edição, numa dinâmica, colocá-los juntos e apresentar um pouco os conteúdos do que a gente está propondo para o debate. A edição tem como tema o popular. É um universo, aqui está a edição da revista, é um universo bastante amplo, que nós procuramos olhar da maneira mais abrangente possível. Eu gostaria de contar bom, a Vilma, ela é nossa anfitriã, mas ela é também participante dessa edição, também entrevistada dessa edição. E eu gostaria de contar que, quando eu vim entrevistá-la, antes mesmo de eu poder fazer a primeira pergunta, ela me interpelou com a pergunta do que eu entendia por popular, né? Do que eu entendia por arte popular. E, bom, essa era justamente a minha primeira questão para ela. E aí, bom, nós duas nos encontramos naquela situação, né, de enfrentar um obstáculo inevitável, inicial. Quer dizer, o que é a arte popular, definir o que é a arte popular e como discernir entre o que é e o que não é popular. A nossa conversa toda se desenvolveu, então, a partir dessa indagação, que vocês podem encontrar no texto que eu produzi sobre a nossa conversa, nessa edição. E, ao longo da edição, a equipe da Select procurou abranger o tema das mais diversas formas, porque o papel da revista não é buscar respostas, né, mas revolver o tema para procurar vários sentidos e expressar a diversidade da questão, a diversidade do tema popular e fomentar o debate entre o que é popular e a arte contemporânea. Quer dizer, a tensão, os campos de tensão entre o que seria o campo popular e a arte contemporânea, então, é o nosso foco. Eu vou propor, então, aos nossos 6 ilustres convidados dessa noite, participantes da edição, 2 questões centrais que surgiram ao longo do nosso trabalho, que podem orientar suas falas ou que podem entrar e atravessar as suas falas. Se vocês já tiverem trazido questões que vocês querem colocar, vocês podem simplesmente atravessar as suas falas com essas 2 questões, que são bastante centrais. A nossa questão, o que se entende por popular, e, segundo, considerar uma questão lançada pelo Fogo Cruzado, que é uma sessão que lança perguntas a vários agentes da cena cultural. A questão do Fogo Cruzado dessa edição é: arte contemporânea é popular? Então, vou deixar reverberando essa pergunta na cabeça de vocês. Vou apresentar brevemente os nossos convidados. Rodrigo Andrade, o artista, é autor da imagem de capa, a pintura Preto Velho Cubista 3. Ele realizou no Ateliê 397, em São Paulo, uma mostra de trabalhos inspirados
nas pinturas vendidas em barracas da Praça da República. A exposição foi o desdobramento de uma pesquisa que há anos dialoga com a cultura de rua. Eu diria que nossa conversa hoje, Rodrigo, remonta a 2005, quando você fez uma intervenção pictórica na parede de um botequim em Santa Cecília, e eu e o Ricardo Van Steen, que estávamos realizando o documentário Tinta Fresca, propusemos que você batesse um papo telefônico com o último pintor vivo de paisagens em paredes de botequim do Rio de Janeiro, o senhor Newton Bravo. Bom, eu me arriscaria a dizer também que, naquela conversa telefônica, já se insinuou a conversa pictórica que você viria a ter anos depois com o artista Ranchinho, e que resultou em uma exposição aqui na Galeria Estação em 2012. O Bruno Faria é um artista que tem trabalhado à margem do mercado, assim como os outsider artists, designação para artista popular nos Estados Unidos, mas não à margem da academia. Diferentemente dos outsider artists, o Bruno Faria não é um autodidata. Nos últimos 10 anos, ele vem realizando uma série de trabalhos a partir de residências e de editais em instituições culturais, em que coloca em discussão os mecanismos de institucionalização da vida cotidiana, ou vice-versa, de subversão dos sistemas institucionais. Em um portfólio dessa edição da Select, nós abordamos instalações e intervenções urbanas de Bruno Faria que levam um pouco da informalidade e do caos das ruas para dentro do museu. Daina Leighton, aqui à minha esquerda, é coordenadora do Educativo do Museu de Arte Moderna de São Paulo e criou uma programação de atividades gratuitas especialmente pensadas para atender o público domingueiro do Parque do Ibirapuera. Com essa ação, o museu se despe de sua linguagem especializada para falar a língua das mais variadas tribos urbanas que frequentam o parque aos domingos e promover o início de um diálogo entre o museu e o mundo. Com isso, o MAN São Paulo pode servir de modelo para outras instituições do parque, como a Bienal de São Paulo, que, em mais de 30 edições, ainda está buscando quebrar o muro e construir uma ponte entre a instituição, o público da arte e o usuário do parque, que vem das periferias de São Paulo. Ricardo Rezende também tem, na curadoria do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro, o desafio de levar a cidade para o museu. Mas, mais que isso, ele tem que fazer com que os artistas e os profissionais da arte desçam para a rua, como ele bem coloca, em resposta ao nosso fogo cruzado. Ou se desloquem do centro para a periferia. O museu existe dentro da colônia Juliano Moreira, hospital psiquiátrico localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, e há alguns anos tem se empenhado em promover atividades culturais, alguns anos não, acho que mais fortemente, talvez mais fortemente de um ano para cá, isso o Ricardo vai contar para a gente, atividades culturais agregadoras de integração, tanto com a Zona Oeste, quanto com a cidade do Rio. O Ricardo, então, participa do Fogo Cruzado desta edição, problematizando a arte contemporânea e afirmando que ela está se tornando uma experiência puramente pessoal do artista ou de curadores para curadores,
abre aspas, ensimesmada na linguagem da academia, em excessiva teorização e conceituação. Eu sugiro que o Ricardo, que já nos respondeu a pergunta do fogo cruzado na edição impressa, eu sugiro que o Ricardo nos fale quem é o público do museu, Bispo do Rosário Arte Contemporânea, e como a curadoria está trabalhando para agregar mundos. Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, também participou na edição, respondendo ao fogo cruzado, problematizando as noções não só de arte popular, mas também de arte contemporânea. Ele propõe a denominação visionários para os artistas com, abre aspas, visão independente, pioneira, não contaminada pelo circuito, o mercado, a academia. Adriano Pedrosa prepara para setembro uma reencenação da exposição A Mão do Povo Brasileiro, curadoria original de Lina Bobardi, que, em 1969, inaugurou o edifício da Avenida Paulista, trazendo para o coração de São Paulo a rica cultura material da arte popular brasileira. A exposição foi pioneira em colocar no circuito da arte mais de 2.000 objetos do universo da cultura popular. A nova edição terá sua curadoria e de Tomás Toledo e Julieta Gonzalez. Em texto publicado nesta edição da Select, Giancarlo Latorraca, diretor técnico do Museu da Casa Brasileira, curador e autor de Maneiras de Expor, Arquitetura Expositiva de Lina Bobardi, aponta para a importância da reedição dessa exposição inaugural do MASP como parte de um projeto mais amplo que a instituição está fazendo de resgate de seus atos fundamentais. Seria interessante, então, ouvir de Adriano Pedrosa o que esta exposição pode representar para o público do MASP hoje. Finalmente, convido a Vilma Eide, nossa anfitriã, colecionadora e proprietária da Galeria Estação, que definitivamente tem feito um trabalho exemplar na dissolução de fronteiras, a começar este bate-papo, nos contando como foi buscar seus artistas no interior do Brasil, às vezes até em Pau de Arara, para apresentá-los aqui sem rótulos e categorias. Por favor, Vilma. Sendo direta, a resposta é a seguinte: foi um enorme prazer. Eu sempre digo que a melhor parte é essa pesquisa de campo. É claro que eu não sou pioneira, eu tive a sorte, o privilégio de conviver com pessoas de quem eu aprendi muito. Uma delas é o Paulo Vasconcelos, que eu homenageio nessa sala, o nome dessa sala é Paulo Vasconcelos, que foi meu grande mestre. Lélia Coelho Frota, Janete Costa, Emanuel Araújo. Mas eu dizia há pouco para o Roberto Ruggiero, que está aqui na sala, que está nessa estrada da arte popular há muitos anos, a gente já nem fala mais há quantos anos a gente está, porque já fica feio, que tem sido um processo que cada vez que alguém morre, esse processo para. Por exemplo, Mário Pedrosa me ocorreu agora. Quer dizer, o Mário Pedrosa teve um grande interesse pela cultura da raiz, pela cultura popular, de um modo geral. Está no cinema, inclusive, o filme, o Nise, e aparece o Mário jovem lá. É um filme muito interessante, eu recomendo. E, de repente, isso para, quer dizer, essa discussão, que eu acho que até os anos 70, ela foi muito, muito fértil, de repente ela parou, porque surgiram outros interesses. Talvez a arte contemporânea tenha sido um processo tão forte no mundo que
passou-se a preocupação com a arte contemporânea e de compreensão da arte contemporânea, do que vinha dali, foi tão grande. Não sei, essa é a explicação que eu encontro. Eu não sei, devem existir milhões de outras explicações. Mas o fato é que houve uma parada para o interesse dessa pesquisa, sabe? Houve uma parada no espaço expositivo, nas instituições. O que a Lina fez em 1969, quer dizer, foi pioneiro, mas a gente tem que lembrar que a Lina era o olhar de fora, era o olhar europeu que vinha sobre o Brasil. Então, de uma certa maneira, era tudo muito exótico. Como é exótico para o europeu, como é exótico para o americano também. Mas a Lina, nós devemos a ela esse primeiro e enorme... Só uma observação. Quando você quiser. A Lina, como europeia, tinha a tradição moderna de procurar em culturas de outros, primitivas, às vezes, fontes, né, como as máscaras africanas para o cubismo, etc. Então é uma cultura meio moderna essa, né? Assim como o Portinari, olha, Picasso e todos daquela época foram para a África, né? Para poder se reciclar. Quer dizer, o Portinari vai para o popular também, de alguma maneira, de várias maneiras. Como é que é? O Portinari, você acabou mencionando aí por acaso, mas ele também vai para várias referências. Começa com P. Várias referências populares. É verdade, fortíssimas, né? Mas o Picasso, quer dizer, a pergunta que eu já ouvi muitas vezes, que eu já li, né, é o que seria o Picasso a partir de um determinado momento se ele não tivesse ido para a África, se ele não tivesse ido buscar as referências que ele foi buscar, trouxe, levou tão fortemente e usou. Quer dizer, a Lina é isso que você falou. É uma cultura já moderna, europeia, forte. Exatamente, quer dizer, com um olhar muito especial, porque nós somos colonizados, né? O Picasso parece que quando acho que o Derrand falou para ele ver uma exposição naquela Museu do Homem, era uma exposição de antropologia que tinha essas máscaras africanas, e o Derrand, não sei, eles ficaram malucos. O Picasso foi, e ele conta que ele teve uma espécie de epifania ali. Ele descobriu qual era a razão da arte para ele, ali vendo aquelas máscaras africanas, com seu sentido meio mágico e tal. Então é um negócio forte mesmo. É meio fundador, né, da arte moderna. Sabe? E eram de verdade, né? Essa busca, assim. Hoje, as máscaras africanas que a gente encontra por aí em lojas, né, de souvenir, etc. Tal, não, aquelas que eles viram e conviveram eram mesmo dos rituais. Mas as que vendem na Praça da República, ali, são bem bonitas. Eu comprei 3. R$250. Eu queria, na verdade, aproveitar e perguntar uma questão assim que eu acho que é uma questão central aí da introdução, que é assim, a questão das nomenclaturas, das noções, né, que a gente está falando do popular, do que não é popular. Até no meu texto, eu acho que eu não chego a propor definitivamente o visionário. Eu falo até que o visionário é uma terminologia que se usa nos Estados Unidos. E que você usou, eu percebi que depois no passado. Eu pensei assim, a gente usou no passado, enfim, mas na verdade eu acho assim que essa questão da nomenclatura e dos diferentes noções e termos é talvez um grande desafio. Eu não me sinto muito... Quando eu escrevo arte popular, eu escrevo a chamada arte popular. Então, na verdade, eu não me sinto muito confortável com nenhum dos termos, né? E aí uma pergunta primeira, antes de talvez se perguntar quais são os termos que existem, né? Certamente eu acho que aqui ninguém, enfim, não sei se alguém advoga pelo termo naif ou primitivo, eu acho que a gente já passamos disso, né? Mas aí a questão é, o que é o outro do popular? É o contemporâneo? É o erudito? É o culto? Né? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta é, nós precisamos de fato dessa distinção entre o popular e o outro do popular? O popular e o não popular? Né? Eu acho que quando a pergunta, o popular é contemporâneo, o contemporâneo é popular, ela tem um pouco disso, né?
Porque aí talvez você possa pensar, e o popular dos anos 60, o popular dos anos 70, o popular contemporâneo, né? E o popular em português, claro que, diferente do outsider, o popular tem aquela ideia de que uma amostra popular é uma amostra de grande público, né? E o outro do popular poderia ser o da elite, da burguesia, o culto, o acadêmico, entendeu? Então, é por isso que eu não me sinto muito à vontade com nenhum dos termos e queria perguntar para vocês, talvez assim, já um pouco desafiando aí a nossa organização das falas, quais os termos que existem, que vocês se sentem confortáveis, e se de fato nós precisamos dessas definições, dessas delimitações, dessas... Eu acho, essa questão, desculpem, eu não consigo ficar com a língua dentro da boca, mas eu acho que a questão é essa, por que a gente precisa? Sabe, por que nós não podemos categorizar? Por que a gente necessidade da tipologia, né, da organização. É sempre aquela necessidade assim, o museu, a instituição, a exposição precisa da sua tipologia, da sua organização. Quando a gente organiza os acervos, organiza uma política de programação de exposições, você precisa... eu não posso chamar só de arte brasileira, de arte internacional, de arte contemporânea. Não, coloca lá, a chamada arte popular. Pelo menos, porque aí já me entende. Mas esse termo popular, por uma coisa que tem muito público, eu acho que é uma questão fundamental. Por exemplo, as artes plásticas foram... A arte foi a última das artes clássicas que foi inserida numa indústria. E a condição para ser popular nos tempos atuais, na cultura de massa que vivemos, é um certo grau de industrialização. Hoje a gente tem isso na arte, em vários graus. Mas, por exemplo, sabe uma coisa que é espantosa? Vocês sabiam que numa exposição de 1850, uma exposição de arte antiga que aquele Ruskin fez, teve um público de 1.050.000 pessoas. Entendeu? 1850. Aonde? Em Londres. Mas é uma coisa completamente extraordinária, mas começou lá, talvez, uma feira processo... universal, feira mundial. Alguma coisa, assim, uma exposição mega, ficou famosa, tá óbvio. Mas é uma coisa que já tem... Uma coisa antiga, né? Uma coisa... Enfim, que a arte vem se popularizando há muito tempo. Posso fazer uma intervenção aqui também? Mas então, se a gente tem que dizer a chamada arte popular, e a arte popular é arte, assim como a arte moderna e a arte contemporânea, a gente deveria dizer também a chamada arte moderna e a chamada arte contemporânea. Aí quer dizer, a gente tem as outras categorias também, né? É um problema de categorias, então. Mas eu acho que dá para aceitar arte popular nessa medida, quer dizer, eu a aceito como uma referência, é arte contemporânea, é arte moderna, é arte popular, mas é que a diferença é que a arte moderna marca uma época, a arte contemporânea marca uma época, mas por que a arte popular não é contemporânea? Por que o velho não é contemporâneo? Aliás, moderno e contemporâneo são meio, como palavras, são meio parecidas, são iguais, na verdade. A arte popular é atemporal, não está no tempo moderno. Essa é boa. Isso é bom, é atemporal, é verdade. Ser intemporal. A gente deve sentir orgulho disso, porque a gente já foi daquele tempo. Mas vocês acham, então, que existe, de fato, essa necessidade, que a gente deve, de fato, responder a essa necessidade de distinção, de demarcação? É uma questão museológica, na verdade. São os museus que necessitam dessas categorizações. Acho que é isso, né? Você acabou de falar os museus, enfim, a organização do pensamento também é assim, né? A organização do pensamento da universidade, enfim. Atemporal, com certeza. Ela não tem Já um tempo. a chamada arte maluca de Bispo do Rosário. Olha, Já chamar de arte maluca, já está categorizando também. Eu acho que o Adriano passou por isso agora, nessa última exposição que você Com fez. licença, a gente vai ter que... Você já trouxe essa questão, né, de você tirar essa coleção que o MASP tem do Osório César, né? Tirar da categoria de arte... Como é que estava lá isso antes? Como é que era? Era Com licença. Arte dos alienados. Nós tínhamos lá os desenhos... Está uma delícia essa coisa realmente de conversa na lareira que nós estamos aqui, né? Só que, como a gente tem a TV, a internet, quem quiser fazer uma intervenção, por favor, levanta a mão que eu alcanço o microfone. Só isso. Vamos continuar por aqui e daí, quando a gente passar a fala... Lá no MASP, nós temos bastante interesse em tentar mesclar todos esses objetos e, enfim, essas obras, esses trabalhos. A gente está trabalhando também com essa noção de trabalho
que pode envolver tanto a arte quanto o artefato, por exemplo, né? E aí, ou o desenho infantil, por exemplo, desenho de uma criança que a gente expõe hoje na exposição Histórias da Criança. Não estamos dizendo que aquilo é arte, mas aquilo é um trabalho, né? Então, o trabalho é aquilo que é cultura material, digamos assim, feito pelo homem, né? Uma pedra não é um trabalho, digamos assim, a menos que um artista faça o ready-made dela, né? Então, a gente tem muito interesse em mesclar essas diferentes tipologias, né? E eu acho que a gente consegue fazer isso também, porque a gente não tem departamentos. Você vai num grande museu enciclopédico, que cada um tem um departamento para uma dessas áreas, é muito mais difícil você mesclar. Mas no caso dos desenhos feitos por pacientes de um hospital psiquiátrico, do Osório César, que é uma exposição que a gente fez no ano passado, eles, quando eu cheguei ao museu, eles estavam organizados como arte dos alienados. E aí eu pedi para a gente retirar essa categoria e botar como arte brasileira, né? E desenhos em papel. Mas a exposição que nós fizemos, na verdade, era daquele conjunto, né? Era um conjunto, enfim, era a primeira vez que aquele conjunto de 100 desenhos estava sendo exposto. Você até colocou, o interessante, na verdade, seria tirar aquilo daquele conjunto e começar a mesclar com outras coisas, mas aquilo era, digamos que é uma primeira etapa, e agora nós estamos, por exemplo, fazendo uma pesquisa em torno de histórias da sexualidade, e tem vários temas ali de sexualidade muito interessantes que a gente vai trazer para outras exposições, né? E aí, de fato, poder mesclar essas tipologias. Nesse sentido, a gente está sempre desafiando, porque quando você faz essas demarcações muito precisas, elas chegam lá, não funciona, né? Elas são categorias assim que falham, né? Esses limites, justamente, né? Você quer acabar com as fronteiras. Pega um artista que tem aqui bastante, o Zé Bezerra, que é uma potência, um fenômeno, outro artista. E que ele tem um negócio assim que mora lá no sertão, tal, uma condição toda rústica, né, numa vida assim, totalmente longe das referências de arte e tal, e faz um negócio possante. Eu acho que tem um negócio ali que eu acho que é atemporal, justamente, inclusive porque ele não cai numa coisa que a arte popular às vezes esbarra e fica um pouco chatonilda, que é quando fica assim, quando se apega a certas formas, então os casarios, as coisas assim, que tem um apelo assim, enfim, e apelos culturais mais evidentes. Marcas e símbolos culturais mais evidentes. O quadro do Zé Bezerra não tem símbolo cultural de nada. Aquele negócio é um negócio pré-histórico. Entendeu? Um negócio animista que parece assim que ele vê um tronco, vê um bicho, faz uma marquinha e vira bicho. Né? Talvez esse seja um interesse talvez maior que um artista como o Zé Bezerra tem para arte contemporânea. Que talvez... Que artista não queria almejar uma arte atemporal que seja fora? Entendeu? Então é uma coisa que fala e talvez que esbarre na criação da arte como um fenômeno em si. Então, um artista como o Zé Bezerra tem isso muito forte, né? Então, é uma coisa também que daí você põe. Não faz sentido deixar um cara como esse confinado num setor da arte, numa gaveta. Imagina, mistura, coloca junto. Coloca junto com o Amílcar, o Paulo Monteiro, enfim, né? Eu queria falar... Só sobre essa questão do atemporal, do fora do tempo, ela também pode ser perigosa, porque existe justamente uma crítica de uma antropologia mais, enfim, recente, dos últimos, final do século XX, porque justamente havia ainda pensando na ideia de arte primitiva, por exemplo, que também é um conceito, eu acho, superado, né? Mas arte africana tradicional, por exemplo, que alguns estudiosos viam esse tipo de arte justamente numa suspensão temporal, né? E nesse sentido também, quando você faz essa suspensão temporal, quando você não vê os diferentes períodos, você nega uma possibilidade de história própria para aquilo, entendeu? Então isso também é algo, acho que, bastante complicado para a gente pensar. Mas essa história própria podia correr junto, né? Na verdade, eu tenho muitas perguntas, muitas questões, né? Eu tenho muitas insatisfações e desconfortos em relação a isso. Que bom. Tanto é que, por exemplo, o máximo que eu consigo chegar, eu estou na chamada arte popular. Mas, assim, certamente eu não sou um especialista no assunto, estou chegando agora, muito recentemente,
nesse assunto e, enfim, com bastante curiosidade, tentando investigar e pensar isso. Mas eu acho que essa questão das nomenclaturas, das denominações, me parecem insuficientes, né? Olha, então eu acho que... Eu não quero sugerir para um nível oficial de discurso, mas, por exemplo, às vezes, assim, informalmente, eu com os meus amigos, a gente fala, por exemplo, pintura de hospital psiquiátrico, essas coisas, que tem cada coisa incrível, né? A gente chama meio de arte de maluco. Entendeu? Claro que não dá para... Entendeu? Não sei, porque também... A gente, às vezes, também... uma coisa muito informal. A gente tem uma outra locução que a gente usa também, que é também insuficiente, enfim, o que é arte feita por artistas operando fora do circuito comercial e da academia. Né? Isso é bacana, você pode operando fora do circuito tradicional da arte contemporânea e moderna e academia. Você pode transformar numa Mas assim, isso eu acho que mostra um pouco o nosso desconforto, a nossa insatisfação. Van Gogh seria arte de maluco também? É? Van Gogh seria arte de maluco? Não. Até eu tenho uma... Até, assim, mas é boa pergunta, é boa pergunta. Eu queria até, enfim, não estou querendo falar demais, não, mas só para também Fala, Adriano. Em relação às histórias da loucura que a gente fez, né, ano passado com desenhos do Juqueri, a gente acha que é um projeto, enfim, a gente vê isso como um projeto aí a longo prazo e estamos programando para 2020 uma exposição justamente, enfim, depois dessas histórias da loucura, desenhos do Juqueri, a gente vai fazer histórias da loucura, pinturas de Saint-Remy, que é justamente o Van Gogh no asilo. Então, enfim, respondendo um pouco a essa... Eu acho que o Van Gogh podia, sim, entrar na categoria arte de maluco. Acho que pode, sim. Pensando bem. Eu acho que a gente está um papo super maluco. Aliás, não é nem um pouco pejorativo. Aliás, é uma coisa... Eu não vou falar mais nada. Não chega, eu falei demais. Porque a gente está entrando como numa questão... Desculpa. Claro. Tem alguém ali falando. Eu acho que a gente está entrando como uma questão meio desgastante, talvez, seriamente, porque a gente está tentando como cada franguinho na sua caixa, sabe? Então tem arte maluca por um lado, tem arte contemporânea, tem uma que é erudita, tem quando realmente o mundo das... Bom, eu sinto, né, como artista, eu sinto que o mundo das imagens perpassa tudo isso. Tipo, qualquer imagem que você olhe, ela pode ser lida desde esse local. Então, posso, sei lá, eu posso pegar qualquer imagem da revista agora e ler desde o popular como popular contemporâneo, sei lá, como ler desde uma perspectiva do funk carioca, ou ler desde uma perspectiva totalmente, sei lá, de arte de maluco, ou de arte africana. Eu acho que é uma necessidade, e essa necessidade vem de todo um sistema que está em frente de nós, que não só a academia, mas, desculpa, gringo, né? Academia, mas é o tipo de olhar, eu acho, que está ali, né? Particularmente, como para fechar essa questão, eu sinto que o popular realmente, o que faz o popular, é que não tem a pretensão que tem a arte. Não, nem acadêmica, nem comercial, nem... Vamos... Carlos, deixa eu, então, pegar o gancho do que você está falando e fazer uma pergunta para o Bruno Faria, porque o Bruno está nessa edição, por exemplo, ele não tem nenhum diálogo, vamos dizer, com os artistas ditos, chamados populares. Né? A relação dele com a questão do popular é outra. Quer dizer, nós convidamos o Bruno para essa edição porque ele tem um trabalho de diálogo com a rua, o mundo e veículos e situações de uso de massas, por exemplo. Né? Então, ele lida com universos que são o mundo, que são universos alheios às questões do artista, quer dizer, questões de todo mundo. Então, nesse sentido, populares. Né? Então, eu queria ouvir um pouco, Bruno, a esse respeito. Como você vê o teu trabalho em relação com essa discussão do que é popular?
Quando a Paula me convidou para participar desse bate-papo, ela fez essa provocação, né? Questionando se a arte contemporânea é popular e vice-versa. E eu fiquei pensando como que eu poderia tentar expor algo com minha voz de artista. E foi muito interessante porque eu tinha preparado todo um pensamento para discutir o que seria popular, o que não é. E acho que nem cabe nesse momento. Eu acho que toda essa discussão, os meus parceiros aqui estão dando conta muito bem. Eu acho que eu posso tentar dar um outro olhar como artista, com algo até que aconteceu essa semana comigo. Eu não tinha ateliê até esse ano, produzo já há 10 anos, e há 2 meses estou com um ateliê no Pivô, num espaço super interessante que fica no centro, acho que muita gente conhece, no Copan. E um curador espanhol me procurou, perguntou qual galeria que eu trabalhava, que queria ver meus trabalhos, que tinham falado super bem de mim para ele. E eu falei, olha, eu não tenho galeria, mas se você quiser conhecer meu ateliê, eu estou super à disposição. E aí ele pegou e fez, então tá. Então aí eu fiz, olha, então eu vou te pegar no seu hotel e a gente vai junto. E aí encontrei com ele, quando ele desceu na recepção do hotel, a gente seguiu para a rua, ele fez, seu carro está onde? Eu fiz, olha, eu não vim de carro. Mas eu tenho, inclusive, umas outras coisas para fazer. Você está com tempo? Ele fez, não, meu tempo hoje, o dia é todo para você. Eu fiz, então, vamos lá. Peguei o metrô Consolação, fui em direção à República. Lá fui encontrar um amigo que eu estava finalizando um trabalho que colabora bastante comigo, que é arquiteto, chamado Fernando Falcon, de um escritório chamado Tacu Arquitetos. A gente tomou um café junto, ele viu, inclusive, o processo do trabalho. De lá, eu segui para a Galeria do Rock para comprar umas telas e umas tintas que eu estava precisando. E ele tudo acompanhando, e a gente foi junto, e eu passei por todo aquele trecho que é meu dia a dia, que é Edifício Esté, ele conheceu o Edifício Itália, depois a gente almoçou no Ita, que é um lugar que eu gosto muito, na Rua do Boticário, ele comeu um PF, e aí a gente ficou conversando, e ele tudo bem, chegamos até o momento final, meu ateliê, que era onde ele estava esperando o grande momento de chegar para ver meu ateliê no Pivô. Quando ele chegou lá, ele se decepcionou um pouco, porque ele viu que meu ateliê não era aquele ateliê gigante como ele estava esperando, com várias obras, e ele viu que era uma coisa muito pequena, mas que para mim é o que é suficiente para o meu trabalho, para o tipo de trabalho que eu opero. E no final ele gostou muito de todo esse passeio, porque ele viu que o meu ateliê realmente é na rua. Meu ateliê, o meu laboratório é nesse espaço de trânsito que eu vivo. E quando eu falo isso, eu acho muito interessante pensar como que se dá esse universo popular de todos esses lugares que a gente passou, lugares que ele conheceu e que ele até então desconhecia, e que eu acho que é visto nos meus projetos, nos meus trabalhos. Então, a minha forma de operar, ela parte muito desse universo popular. Quando eu desloco, como um trabalho que eu desenvolvi com a curadoria do Paulo Reckenhoff no mar, quando eu levo para dentro do mar um camelô, ou quando eu vou expor numa galeria comercial, num projeto de algum curador, um camelô, que aí ali é um objeto que eu criei a partir daquele display, ou quando eu estou operando como um próprio ambulante, como um projeto que eu desenvolvi na Cidade do México, está aqui na revista, que eu sou um ambulante vendendo um CD que eu desenvolvi para retomar a questão da história da Cidade do México, que sofreu um aterramento. Ou operar também de uma outra forma, como o trabalho Oasis, que foi desenvolvido no Centro Cultural São Paulo, que era um espaço no jardim, fechado, as pessoas não tinham acesso, era um lugar morto no Centro Cultural São Paulo, e quando eu fui realizar a minha exposição, o meu trabalho, a minha operação ali foi abrir a porta e montar uma estrutura como uma espécie de praia artificial. Quando até um ambulante chega com guarda-sol, ele chega com cerveja, cadeira, mesa para as pessoas irem para a praia. Então eu montei essa espécie de praia ficcional para trazer a história um pouco de São Paulo, do aterramento do córrego Itororó, que é algo muito importante que hoje deu lugar à Avenida 23 de Maio. Então, esses exemplos que eu dou é um pouco para contar da minha experiência como artista e falar um pouco do meu lugar de fala, do meu público, até já que a gente falou um pouco a palavra público. Eu acredito, sim, que o trabalho ele vai para o público da arte, num certo momento, mas o meu público mesmo, o meu primeiro público, é o público da rua. É o público quando eu chego em Recife, no edifício AIP, da Associação da Imprensa de Pernambuco, e no edifício que hoje é um escombro, um edifício abandonado, um edifício da década de 40 do arquiteto luso-brasileiro Delfim Amorim,
um importante edifício que tinha um café, tinha um restaurante, que no período da ditadura era um espaço zona neutra. E aí o que é que eu faço aqui? Eu simplesmente, vendo que aquele tinha um cinema, o primeiro cinema de arte da cidade, eu coloco um luminoso de 12 metros por 2 metros na rua, um letreiro com o nome The End, para anunciar um pouco essa falência desse cuidado com o prédio, a falência de um cuidado com a cidade, com as questões urbanísticas. E aí, quando um pipoqueiro ou uma pessoa, um transeunte, olha e vê aquilo, eu nem preciso perguntar se ele entendeu, porque ele entendeu tudo. Essa pessoa realmente me interessa. Eu acho que é um pouco isso. Se alguém tiver alguma pergunta... Esse levar o mundo para dentro levar o mundo para dentro da instituição, né? Eu acho que é muito a ideia do trabalho do Bruno, naquele trabalho também do rádio. Como é que ele chama aquele trabalho mesmo? Paisagem 97,5 FM. É. Foi um trabalho apresentado no Centro Cultural São Paulo, na curadoria da Clarissa Diniz. E o trabalho, ele partiu de questões relacionadas a deslocamentos e paisagem. E aí o que eu propus foi a criação, a disposição de 3 rádios no Centro Cultural São Paulo, um na sala expositiva, como algo até escultórico ali, e os 2 rádios em outros 2 pontos do Centro Cultural. Sendo que aquele rádio, ele emitia ao vivo o rádio de Recife, da Rádio Recife, da capital pernambucana. Então, faz de conta que a gente está aqui no Centro Cultural, o rádio está aqui em cima, e as pessoas, quando passavam, viam aquele som de programa de rádio, viam Banda Calypso na hora de tocar música, Roberto Carlos, Ivete, viam o horário do romântico, hora da voz do Brasil. Então, eu transmiti ao vivo o som da Rádio Recife, criando esse deslocamento da paisagem pernambucana em São Paulo. Esses trânsitos, então, né? Quer dizer, entre o fora e o dentro, trazer de longe, né? Trazer públicos e situações de longe que jamais entrariam no museu. Eu acho que aqui, nesse sentido, o trabalho do Bruno, por incrível que pareça, conversa, dialoga muito com o que o núcleo educativo do MAN está fazendo. Quer dizer, de procurar criar esses trânsitos entre o fora e o dentro, a instituição e o público que não é o público da arte. Então, eu gostaria que, por favor, a Daina colocasse um pouco o que é esse projeto do MAN e se quisesse colocar em relação a essas questões que estão surgindo sobre a nomenclatura também. Então, boa noite, pessoal. Antes de tudo, é legal falar, eu acho que se a gente vai discutir nomenclaturas, a gente precisa entender um pouco de qual lugar a gente está falando, né? Então, eu estou falando do lugar da educação e do lugar de uma militância que a gente tem ali no MAN e que muitas pessoas do campo da educação têm, é que não basta pensar educação, não basta ensinar a compreender o mundo como ele está dado. A gente tem que debater e fomentar e criar possibilidades de intervir nessa realidade que é apresentada. E por isso a arte sendo o campo da expressão, da possibilidade, o campo da possibilidade, ela tem que transcender esse lugar comum que é restrito a um campo de especialistas, que pensa numa produção de objetos que chegam para o mercado, e logo os visitantes de museus, por exemplo, são também consumidores, enquanto que a arte é um campo que afeta a cultura e a sociedade, e a gente tem que pensar assim e pensar que nosso público são todos os públicos. Então, eu acho que a gente citou aqui, e acho que o mais importante é dizer assim que, como a Vilma falou aqui, né, que foi um prazer, a gente só aprende nesse processo. Por quê? Então, da onde eu venho? Eu venho do campo da educação e também da psicologia. A partir de um momento também fiz um trabalho sobre Arthur Bispo do Rosário, que deslocou todo o entendimento que eu tinha sobre arte, sobre psicologia, sobre a institucionalização da arte, principalmente. Então, eu, trabalhando com esses ditos malucos, que eu acho que esse lugar, então, se a gente fala do lugar do museu, se eu falo de uma instituição cultural, eu tenho a obrigação de não chamá-los de pacientes e nem de malucos, e ali eles são visitantes ou alunos, né? O que a gente aprende com esse público? Muito. A gente aprende que, então, só voltando, eu
entendi que, por melhor que fosse um tratamento, por exemplo, um tratamento de saúde mental, a sociedade não estava preparada para conviver com essas pessoas e para realmente criar uma sociedade plural, em que todos convivem, que todos estejam. Por isso que a gente se incomoda tanto quando a gente ouve que a gente vai colocar as coisas nas caixinhas. Por quê? Foi citada a História da Loucura aqui, né? A História da Loucura, né, esse livro do Foucault, ele mostra de forma mais radical, ilustra como, na nossa história, a gente criou instituições totais para excluir tudo que a gente não deseja. Então, né, até uma época de Revolução Industrial, onde sei lá, os chamados bandidos, prostitutas, enfim, saíram porque eram mão de obra interessante, porém o louco é o termo que Foucault usa, fica lá porque, para ele não é uma mão de obra interessante para o mercado, né? Aqui a gente pensa o seguinte, se a arte é o campo da possibilidade, acaba sendo a nossa obrigação ressignificar esse mundo. O que a gente pode fazer para recriar esse mundo? E não é a gente que vai fazer isso, é o nosso público. Então, a gente acabou aprendendo muito como é que você aposta na potência da diversidade. Então, eu sempre conto um pouco a história que a gente teve com o público surdo, né? Porque eles deixam muito mais claro, eles não falam a nossa língua e a gente não fala deles. Hoje a gente fala, né? Hoje todo mundo estuda a língua de sinais lá no MAN, porque o fato de você se comunicar numa outra língua que não é oral, que ela é espacial, visual, ela cria uma outra cultura. E para a comunidade surda, isso é muito claro, existe a cultura surda e a arte surda. Então, quando você está falando de um lugar de identidade e que essa nomenclatura faz sentido e interessa, eu acho que vale a gente lutar e defender essas nomenclaturas. E, bom, a gente fez agora um encerramento lá no MAN, que a gente fez uma homenagem ao Paulo Freire e ao Gilberto Gil, e algumas coisas, o Gilberto Gil fala, quando ele passa a ser ministro, ele fala, olha, vocês nunca vão me ouvir falar o termo folclore, no sentido de uma cultura menor, não existe folclore e existe a cultura, porque você colocar nesse lugar de uma inferioridade e falar como se estivéssemos convivendo com primatas contemporâneos, isso não funciona. O Brasil é um país plural, é um país que... todos os países são países plurais, né? Enfim, mas o Brasil, por ter essa extensão continental, isso fica muito mais claro, sincrético. E aí o que aconteceu? Para chegar na pergunta da Paula, a gente trabalha, eu costumo contar essa história assim, tem uma cidade pequena no Brasil que chama São Paulo, nessa cidade tem um parque pouco visitado que chama Parque Ibirapuera, e vai mais ou menos, sei lá, 10 mil jovens, fora o pessoal que frequenta o parque inteiro. O MAN fica ali do lado da Bienal, no território que é mais próximo à entrada, mais próximo ao metrô, e o território mais cultural, urbano, do que a parte que é mais, enfim, mais contemplativa, mais de mata, etc. E esses jovens, eles ficavam muito em torno do nosso museu, por conta dos vidros ali da Lina Bobardi, começou com... Na verdade, vocês ficavam no entorno deles, né? A gente ficava no centro deles, né? A gente ficava no centro deles, exato. Vocês eram a margem deles lá. Exato. Pensar que a gente que está lá e não porque eles estão lá que estão no nosso jardim, eles né? Estão, né? Exato, uma exato. Dinâmica. E aí, enfim, daí o que aconteceu? Como era muita gente, começou a ter algumas situações de risco para os próprios jovens, que foi quando o MAN resolveu intervir ali, porque muitas situações de comas alcoólicos, de violência, etc. Então, a gente começou meio pensando, vamos acionar o parque, o Ministério Público, todas as instâncias, até a gente entender, daí eu volto para o lugar da História da Loucura, né, citando aqui o filósofo Peter Pelbar, que ele fala da questão do manicômio mental, né? Que essas instituições, pensa bem, elas só existem porque a gente tem uma série de aprisionamentos que a gente é condescendente com eles.
por não aceitar e não tolerar a diversidade e a diferença. Então, a gente presenciou nessas reuniões em massa, vamos chamar a operação delegada da polícia, porque isso aqui é um espaço de família, isso aqui é um espaço de lazer, enfim, mas como assim? Isso aqui está uma bagunça. E até a gente perceber que não, se a gente trabalha assim, se a gente aprende com o nosso público, a gente tem que entender um pouco qual é esse público e quais são as suas demandas. Então a gente levou uma mesinha ali para fora, com uma lousa, para falar, olha, para entender quem são vocês, de onde vocês vêm e qual que é o desejo de vocês para esse lugar, o lugar que por acaso nós também estamos, então o que podemos fazer por isso? Um diálogo permanente com eles, e aí a gente começou a trazer o nosso repertório das oficinas de artes para fora e também parceiros que pensassem ações para uma grande audiência, né, um grande público. E aí a gente começou a entender várias coisas, né? Primeiro que eles vêm de todos os lugares da cidade. Isso é sobretudo domingo, né? É uma operação. Sobretudo domingo, é um público completamente diferente do sábado e do fim de semana nem se fala, porque fim de semana, do dia de semana é outro universo. Eu falo que vem gente de Marte, de Júpiter, tem o Axl Rose, tem roda de b-boy, tem aqueles encontros de youtubers, enfim, de gente que, sei lá, tem 300 pessoas correndo atrás de um ídolo que você nunca ouviu falar e por aí vai. Então a gente começou a atuar nessas 3 instâncias, oficinas de artes, do nosso repertório, shows, espetáculos promovidos por jovens, por exemplo, de periferias, mas de uma série de instituições que são parceiras nossas e que pensam a criança, a adolescência, os direitos da infância e da juventude, trazendo um pouco outras referências e entendendo cada vez mais o que eles demandavam. Então, eles demandavam, a gente começou a compreender que muitos são gays, lésbicas, transexuais e sem aceitação na família, o que gerava uma questão de muito, enfim, né, beirava, alguns já estavam fazendo atendimento em CAPS, por exemplo, que CAPS é um centro de atenção psicossocial, né, que a gente tem uma rede de parceria muito grande com esses alunos que frequentam o museu, que são os nossos, enfim, que é o nosso público. E aí as demandas acabaram aparecendo, as conversas eram sobre cultura LGBT e redes sociais, bullying, feminismo, extermínio da juventude negra nas periferias e tudo isso. E a partir desse momento eles começaram a compreender que eles estavam lá num lugar que pertence a eles e aí um paradigma foi mudando no sentido de que era muito grande a situação de violência, de coma alcoólico, e isso diminuiu drasticamente no nosso entorno. E a gente começou a criar um público muito fiel e muito interessante e que começou a fazer parte das nossas atividades. Porque a ideia era a seguinte, então, se eles tinham muitas referências de cultura... Enfim, não dá para falar eles também. Eles não dá, porque imagina os jovens, então tem funk, tem emos, pós-emos, b-boys, etc. E a gente começou a trazer as questões dos jovens que já estavam fazendo uma proposição artística para fazer parte da nossa programação. Então, são os jovens conversando com os jovens, enquanto que a gente também tem o nosso repertório e as coisas se encontram. E teve um belo dia que a gente, enfim... Uma das ações era uma jam de dança, que começa com contato e improvisação, pensando um pouco que eles se encontram às 2 horas na frente do MAM, e eles marcavam às 19 horas, às 7 horas, para ir para um outro lugar do parque, que se chama Bananal, onde teria uma grande orgia. Porém, a gente ouvia muitos relatos de casos de estupro, coisas assim, que era uma situação muito... de novo, de risco, e a gente pensou, então, trabalhar aspectos do corpo. E essa jam de dança, ela começa com uma base de contato e improvisação, e por aí vai. E aí, um dia, eu cheguei no parque e, assim,
vocês já viram o Parque Ibirapuera, quando chove, estava a marquise ali, bicicleta, skate, piquenique. E eu olhei e falei assim, gente, o que deu na gente que a gente acha que vai criar um ambiente um pouco harmônico e isso aqui é a praia paulistana, assim, enfim... Muita pluralidade. É muita pretensão achar que a gente vai... E aí, enfim, daí já estão começando uns comas para lá, uns comas para, assim, né, um excesso de consumo de bebida. Não é problema de museu esse de coma alcoólico, né? É problema mais da Secretaria de Saúde, não de Cultura, né? Então, sim, mas a gente também acessou esses órgãos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Direitos Humanos e tudo. Mas também tem uma questão de você entender um pouco a cultura como promoção de saúde também, e também de saúde mental. Aí, mas o que aconteceu? Daí estava todo esse cenário e o pessoal do Contato e Improvisação ali, no linóleo, virando de ponta cabeça e etc. E assim, parando, meditando. E eu falava, gente... E aí estava do outro lado ali, em frente à Bienal, uma roda de b-boys que já são parceiros nossos e tudo mais. E eu fui lá e andei e falei, gente, vocês não querem se juntar agora com a Jam de Dança? Porque a ideia da dança não é só ser o Contato e Improvisação. E eles trouxeram aquela caixa de som que anda, que é mais potente que a nossa do museu, e etc. E aí eles chegaram e começaram a rodar no chão, o pessoal do Contato rodando no chão, e começaram a falar no microfone sobre, e de repente aquele piquenique, bicicleta, abriu, e estava todo mundo na marquise, celebrando e vendo isso, e batendo palma, e vivendo, e aí todo mundo pegava o microfone e começava a dar depoimentos sobre a dança e etc. Ou seja, num lugar que estava só o Contato e Improvisação, que é uma linguagem que tinha uma leitura mais homogênea e que as pessoas poderiam não se reconhecer, quando se juntou com esses jovens e todo mundo passou a dançar, cada um no seu estilo, o público também se reconheceu como parte e, de repente, aquilo que eu falei, gente, o que é essa praia que a gente está pensando em fazer alguma coisa, né, criar um espaço realmente de todos? E ali eu presenciei um momento de um espaço realmente de todos. Então, assim, a ideia nunca foi falar para eles pararem de beber ou parar de fazer qualquer coisa, mas assim, vem cá e me conta o que você deseja. E vários deles hoje frequentam o museu, fazem cursos e são nossos parceiros, nossos amigos. E eu acho que é uma situação que a gente só aprendeu e pensou agir nisso por ter esse pensamento de que... diz que a gente trabalha, a gente fala muito da acessibilidade do museu, né? Que a acessibilidade não é instituir acesso, não é só promover acesso ao que já existe, ao que está instituído, mas é promover acesso a todo mundo poder pensar na realidade que deseja e como a gente faz para chegar nela, para construir ela no coletivo. Esse processo quanto tempo durou, enfim, porque é um processo de aprendizado longo, né? Sim, ele começou em outubro de 2013, foi bem na época dos rolezinhos, não sei se vocês lembram dos rolezinhos nos shoppings, e os rolezinhos chegaram lá no parque. E na hora que os rolezinhos chegaram lá, a gente foi nesse mesmo lugar. Então, assim, pensando, né, citando aqui Milton Santos, de descolonizar é olhar o mundo com os olhos, com os próprios olhos, a gente não chega falando, olha, vocês vão fazer isso. Mas o primeiro momento, então, nos rolezinhos, é chegar e falar, olha, o que vocês vieram fazer aqui, papapá. E depois a gente já criou uma batalha de MCs com os protagonistas ali do rolezinho, por exemplo. Então, é um processo que existe até hoje. Ignorância, mas o que é um b-boy? Um b-boy. Eu não sei o que são. Nomenclatura. Falando em nomenclatura. Não é? Falando em nomenclatura. Aperta a tecla SAP, por favor. É um boy, é um menino, né? Que tem as big girls também, que dançam break. Tem uma roupa própria também. Uma outra pergunta. As tribos são pródigas em achar os seus termos. De que maneira você acha que essa experiência, claro que eu vejo que afetou bastante o trabalho do educativo, que vocês chamam lá, né? Sim, o setor. educativo. Mas de que maneira isso afetou também a programação do museu como um todo? Então, a programação... Enfim, como é que isso... Boa pergunta.
Então, ela passa a integrar a programação de coisas que talvez a gente não pensasse antes. Por exemplo, oficina de breakdance. A gente tem uma grande festa que a gente faz mais ou menos uma vez por ano. É um exemplo legal que acontece? Com a comunidade surda, a gente aprendeu a questão da cultura surda e da arte surda. Então, a cultura surda ela passa a integrar o museu aprende com isso, né? Então, a língua de sinais ela faz parte da programação do museu e ela não é só um direito de acesso, mas para a gente ela é um recurso expressivo e poético. Então, a gente faz essa festa que a ideia é você ver a música, então tem os performers de sinais, os VJs, você sente a música, que o chão vibra de acordo, ligado ali na mesa de som, você cheira a música, tem o aroma jockey, e você degusta, que tem um cardápio sensorial. O que acontece? Esses meninos, eles têm a questão é a visualidade da música, né, ali para os surdos, e eles têm uma visualidade de outra ordem, assim, uma potência ali dos movimentos do corpo. Então, eles que compuseram ali as atrações dessa festa, por exemplo. Eu acho assim, bem pertinente essa questão. Realmente, a gente fica pensando o quanto que todo esse processo de contato, ou seja, que vocês se deslocam, né, para a Marquise, para fora, para fazer esse contato, o quanto que ele promove o sentido inverso, né? Convida realmente esse público do parque a entrar na instituição. Eu acho que, na verdade, deve ser um processo mesmo, vocês estão no começo de um processo e, eventualmente, vão observar os efeitos disso no caminho inverso, né? Mas eu me lembro, por exemplo, de uma descrição do Felipe Chaimovic, de que ele comentou que, por exemplo, no Panorama, no último Panorama, muita gente do parque entrava e ia direto na obra da Berna Reale, que era uma instalação, que era uma festa, né? Assim, ela simulava uma festa... Uma balada. Popular, uma baladinha, realmente. Uma baladinha popular, digamos assim. E aí, quer dizer, tinha toda uma sonoridade bem dramática, tal, mas ela tinha luz, iluminação de pista de dança, mas ela tinha também os suspiros, as mesinhas de suspiros. Então, o povo vinha lá e já ia direto para a mesinha de suspiro e ficava lá como se estivesse na festa, né, comendo suspiro. Então, assim, eu acho que é curioso, é um uso diferente, realmente, não é o público da arte que entra no museu para ver uma instalação da Berna Reale, mas é curioso que esse público entre e aproveite a instalação dessa maneira, né? E, bom, enfim... Eu queria passar a bola agora para o Ricardo, porque eu acho que as questões relativas ao Museu Bispo do Rosário, Arte Contemporânea, são também dessa ordem. Bom, também, para mim, é uma novidade também, estou chegando agora neste meio, né, de arte e loucura, de um manicômio, né? Também não tinha esse conhecimento, estou buscando agora, né? Faz 1 ano e meio que eu estou indo no museu como curador da coleção. E, assim, o público está se formando, né, nesse momento, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu vi acho que foi do curador do Bispo. Isso. Não, curador. Não, depois a gente chegar ali. Espera aí. Seu colega do livro. O Frederico Moraes, pronto, veio. O Frederico Moraes falou assim, eles não mostram o Bispo do Rosário lá no museu. Então, foi a primeira coisa que eu ouvi, né? Então, foi isso que a gente buscou, na verdade, criar uma política de exposições para o museu, né? Nós temos um educativo bastante forte também, né, que sempre, paralelamente às exposições, ele cria um programa, né? Mas esse público a gente não conhece ainda, ele está se formando, né? Assim, o ano passado a gente teve em torno de 4.000 pessoas visitando o museu. Claro, né, se a gente comparar com outros museus, com o MASP, com a Pinacoteca, isso é nada, né, 4.000 pessoas, mas a gente tem que levar em consideração justamente as dificuldades do museu, a localização dele, né, que é na periferia do Rio de Janeiro, mas assim, no final de Jacarepaguá, né, Curicica. É longe, são 1 hora e meia 1 hora de carro, 1 hora e meia, 2
ou 3 de Tem ônibus. trabalho dependendo. exposto lá bastante, tem um Então, acervo lá? exatamente. Então, agora a gente tem uma política, de fato, de ter exposições de longa duração, né? O museu hoje tem um horário de funcionamento, também não tinha antes, né? Um horário certo, na verdade. Também recebi muitas pessoas chegando no museu sem exposições, né? Logo no começo, que é uma decepção muito grande mesmo, né? Para quem sai, se desloca do centro da cidade, chega lá no museu fechado, se não tem um trabalho? terrível. Então, assim, a gente está buscando justamente ter uma exposição de longa duração agora, com horários definidos, né, de terça a sábados, das 10 às 5 horas da tarde. Um site que a gente está ainda em processo de execução ali, de levá-lo para a internet, que também vai ter programação do museu, o pessoal vai se informar também ali, né? E a cada exposição a gente faz campanhas também de como ensinar o carioca a chegar no museu, né? A gente dá um roteiro, uma cartilha, né? E como voltar também, né? Tem condução pública? Oi? Condução pública tem? Ônibus? Tem. Não, é uma área bem servida de condução pública, mas é difícil, na verdade. Você não consegue chegar numa condução só, são 3 conduções. São 3 conduções. A Vilma foi o ano passado lá. Na última exposição, vocês promoveram uma residência para o público, né? Essa última teve as pessoas podiam dormir lá também, porque na verdade o museu fez uma coisa inédita, que era fazer uma abertura de exposição que começava às 6 horas da manhã e encerrava às 10 da noite, né? Então, quem tivesse o desejo de estar às 6 horas da manhã, foi aberta a possibilidade dela dormir com barraca, com sleep bag, num espaço que a gente tem lá também, que se chama Polo Experimental, que é um espaço de residências mesmo de artistas, e é onde funciona também o Ateliê Gaia, né? Bom, a gente não conhece esse público ainda, né, como eu falei para vocês. Eu vou fazer um pouquinho como o artista que acabou de falar aqui agora, né? No dia da abertura, eu fui dar um passeio na hora do almoço, tomar uma cerveja, desci, né, para as ruas ali abaixo e acabei sentando no bar da Lana, né, que é uma mulher do Nordeste, do Rio Grande do Norte, né, e ali a gente acabou já experimentando as comidas dela também, né, e ela se empolgou e veio conversar com a gente para saber de onde nós éramos, na verdade, né. Aí eu falei que era do museu, eu falei, nossa, eu já fui lá visitar. Eu fiquei curiosa porque eu vi a movimentação ali naquele lugar, né? E depois, estando ali, chegou também o Arlindo para almoçar, chegou também a Patrícia para buscar comida, né? E depois chegou também, depois chegou mais um grupo do pessoal do Ateliê Gaia, né? Que são os artistas que frequentam o Ateliê Gaia, que também são os moradores dali e que são os pacientes, que são o público potencial daquele museu, né? Que frequentam a instituição ainda hoje, né? A colônia passou por um processo, né, de desinternação, né, a palavra certa é essa. Eu estou aqui com a Flávia Copas, eu olho para ela sempre porque ela já esteve antes de mim lá no museu. E ela é psiquiatra, psicóloga, né, e especialista também na obra do Bispo do Rosário, né. Então a gente está aqui meio trocando um pouquinho para ela também me corrigir se eu não falar alguma coisa errada. E aí, então, o Ateliê Gaia é um lugar, nós já tivemos uma exposição aqui o ano passado, do Clóvis, né, quando a Vilma visitou o museu o ano passado, foi justamente para conhecer a obra do Clóvis e trazer para cá, né. Bom, aí depois dessa experiência ali no restaurante, eu volto para o museu, chega uma escola não, chegam crianças, né, num grupo, né, de adultos e crianças, e aí eu fui saber quem eram. Era, na verdade, a Escola Municipal Juliano Moreira, que já é uma parceira nossa de longa data, né? Estava a diretora, a vice-diretora, as mães e os alunos, né? Indo visitar o museu espontaneamente, isso que é bacana. E bravos, na verdade, porque nós, para o próximo projeto agora, né, que vai se chamar A Merendeira Cor-de-Rosa, que é em função de uma obra do Bispo Rosário, o educativo, né? Ela estava brava porque o nome dela não estava no painel de entrada, né? E ela estava indignada, né? Porque, não, eu sou parceira de vocês. Aí nós explicamos, na verdade, ela não se inscreveu para o próximo programa. Então já tem uma expectativa muito grande no sentido das escolas, dos alunos, das crianças visitarem o museu. À noite, terminei num bar ali ao lado, né, que eu também não conhecia, descemos por esse bar, né, que é o bar da Baiana, onde tem um karaokê. Isso já era mais de 10 horas da noite, né? Para quem ficou e terminou a festa, a gente acabou descendo para lá. E aí vem o dono do bar, né, o marido da Baiana, conversar com a gente, para saber quem eram aquelas pessoas ali também, né? Aí nós falamos que éramos do museu, né, daquele museu ali em cima, ali em frente. Né? Ele falou, hoje teve um monte de coisas estranhas passando por aqui, né? Eu adoro o arte, eu vou lá semana que vem para conhecer vocês. Então esse é o nosso público que está sendo formado ali, os cariocas que a gente consegue, né, como se diz, desmobilizá-los, né, do centro da cidade e ir até lá, né? A gente oferece ônibus, por exemplo, nos dias de eventos, nos vernissagens, né? Saíram vários ônibus esse dia, saíram ônibus na sexta-feira, saiu ônibus às 10 horas da manhã no sábado, e aí ao decorrer do dia, e depois voltam, né?
Já no 11 eles são preparados já para a experiência do Museu Bispo do Rosário, já participavam da exposição também, já tinham performance. Essa exposição que está em cartaz agora, que se chama das Virgens em Cardumes e a Cor das Auras, né? Curadoria da Daniela Labra, faz uma leitura da obra do Bispo pela performance, pela ação. Né? Então, tudo ali já estava E tem obras do Bispo expostas. Exatamente. Na verdade, o foco é a obra do Bispo. Né? A partir da obra do Bispo, artistas foram convidados para pensar a obra através da performance, através da ação. Né? Essa artista que nos mobilizou às 6 horas da manhã é a Eleonora Fabião, lá do Rio de Janeiro, que realizou 5 performances, ações, não chama de performance, durante o dia. Às 6 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 e às 6 horas da tarde, com obras do Bispo. Eu tinha trazido para aqui umas imagens, uns videozinhos também, mas eu tentei hoje falar com a galeria aqui, mas está sem telefone, na verdade. 4 dias. Então eu não consegui que eles colocassem um projetor aqui para mostrar para vocês um pouco das imagens que eu havia trazido, né, que justamente tenta responder algumas questões aqui desse nosso encontro aqui, mostrando uma experiência que a gente teve o ano passado também para outra exposição, Um Canto dos Sertões, né? 90 anos da coluna de Juliano Moreira, né? O curador era o Marcelo Campos, e nessa exposição ele tentou justamente juntar, né, os 2 sertões do Bispo, né, onde ele nasceu, Japaratuba, em Sergipe, com o sertão do Rio de Janeiro, carioca, que é Jacarepaguá. Né? E fez essa mistura, aí, no caso, com, né, a arte popular, e a obra do Bispo também é popular. Né? E aí nós fizemos vários videozinhos ali, eu fiz vários videozinhos ali de manifestações culturais, da chegança, né, do carnaval ali tradicional, né, as pessoas carregando os estandartes, né, a chegança é também um cortejo só de homens, né, vestidos de marinheiro, né, uma história bonita, na verdade, que aí você vai ter o palitozinho do Bispo do Rosário, né, de marinheiro ali também, né, os estandartes do Bispo, né. E aí mostrar também o que aconteceu nessa exposição, que é justamente também criando uma nova maneira de expor o Bispo, né, os estandartes como estandartes mesmo, né, a Leonora Fabião pegando a obra do Bispo, né, o manto, o palitozinho, e fazendo um passeio com a obra, imaginando os lugares por onde o Bispo passou. Não deixa de ser um cortejo também, né, uma procissão, né, foi esse o formato no fim da história. Aí depois desse cortejo, dessa ação, essas obras foram para o espaço dentro do seu próprio, né, como é que chama? Andor, né? É isso. Então esse é o nosso trabalho fazendo a escola essa escola municipal. Essa escola municipal. A colônia, na verdade, era uma grande área, né, uma fazenda de um engenho, na verdade, quando, né, no século XIX, que em 1924, né, se transformou na colônia de Juliano Moreira. Né? Esse lugar foi invadido, tem sido invadido, na verdade, né? A especulação imobiliária é muito grande naquela área ali, ainda mais com a construção da cidade olímpica, né? Que as pessoas que moravam nessa área foram deslocadas para lá, para o Minha Casa Minha Vida. São 3 mil famílias que estão chegando agora na colônia de Juliano Moreira, né? Ali do nosso lado do museu, justamente, né? Que são essas crianças que frequentam essas escolas também. Né? Então, o nosso grande desafio agora é justamente como lidar com esse novo público. Né? Fazer umas perguntas, que o Bispo é um caso bem interessante, né? De uma figura, até você falou, ele também é popular, né? Mas ele tem sido contextualizado, a gente viu na Bienal de São Paulo, por exemplo, né? Ele coexiste assim, em contextos contemporâneos, né? Participou da Bienal de Veneza. E agora vai para New Museum em Nova York, para uma exposição. Então é interessante ver essa mescla. O Bispo foi o primeiro artista que eu acho que trouxe essa questão de popular com arte contemporânea, quando ele foi convidado para a Bienal de Veneza. Acho que foi a primeira vez que essa questão, essa tentativa de inserção aconteceu, pelo menos que eu lembre. Não, ele já era um artista aqui, muito, ele já tinha feito a exposição no Parque Lage, por exemplo. Mas assim, lá quando ele vai para a Bienal de Veneza é realmente um momento importante. É uma afirmação. Mas olha, essa questão é uma questão muito discutível, desculpe. Porque assim, a turma da arte contemporânea fica puxando o Bispo para lá. Não, o Bispo é artista contemporâneo. A turma da arte popular, não, o Bispo é um artista popular. Que importância tem isso? Não, é verdade. Né? Na verdade, mas tem uma outra questão, eu também acho que isso é por isso que eu até comecei perguntando.
Precisamos, de fato, dessas denominações, dessas categorias, dessas distinções muito claras e precisas. Mas aí tem uma outra questão que o Ricardo e eu estamos, na verdade, trabalhando um outro projeto, por acaso envolvidos lá no projeto do catálogo Resoné do Leonilson. E é uma outra necessidade de categorização, né, que é o seguinte: é o trabalho terminado, é o estudo, é o esboço, é um trabalho, de fato, que o artista considera, né, uma obra. E aí, quando você olha para o bispo nesse sentido, né, o que acontece com esse tipo de indagação? Aquilo é um trabalho terminado, Olha, é um trabalho de arte? A gente tem encontrado novidades. Por exemplo, o ano passado a gente encontrou, está aqui na capa do livro, aqui, né, uma imagem, uma fotografia do Jean Manzon, de 1943, que a Flávia, que depois foi pesquisar mais profundamente, ela foi publicada na Cruzeiro de 1943. Quando eu encontrei na feira de fotografia, ela estava como ano 60. E olhando, eu falei, não, isso não é anos 60, isso é anos, pensando na obra do Jean Manzon, anos 40, anos 50. Né? Deixa eu ver. E aí confirmou-se, né, que esse ensaio fotográfico do Jean Manzon foi publicado em 1943 na revista Cruzeiro. Então, o bispo, nesse momento, já estava construindo o manto dele, né? E provavelmente já tinha alguns anos que ele estava fazendo o manto ali, pela condição que está ali. Né? Então, é uma obra assim, que foi construída ao longo da vida. Ela só foi interrompida com a morte dele. Então, não sei se poderíamos dizer assim que uma obra acabada, portanto, na verdade, né? Assim, né? Pelo que a gente observa no manto, ele foi sendo construído em todos esses 60 anos, 50 anos. Isso a gente vai deixar para aqueles que vão trabalhar no catálogo. Mas assim, eu tenho uma coisa que eu olho para aqueles trabalhos, são 804 trabalhos listados na coleção. Né? Eu olho aquilo como um trabalho único, na verdade, né? Uma obra de um trabalho único. Né? Eu não consigo categorizar ali, embora já tenha tido tentativas nesse sentido, né, de categorizar, por exemplo, as horas, fazer objetos recobertos de linhas azuis. Né? Então, isso já é uma categorização, você põe de lado ali 300 objetos do bispo. Né? Então, não dá. Assim, você tem, obviamente, possibilidades de identificação, como os estandartes, o manto, né, as roupas, né? Mas eu acho que não há como você... Né? Então, gente, deixa eu só... Desculpa, só antes guarda a sua pergunta um instantinho. Eu gostaria só de finalizar aqui as colocações, a gente já passa a palavra, mas a gente está tentando derrubar as categorizações entre arte popular e arte contemporânea, certo? Agora, tem um outro aspecto aqui que o Rodrigo trabalha muito, que talvez dois âmbitos do popular, né? Âmbitos diferentes dentro do popular, ou seja, categorizações já dentro do popular. Quer dizer, a gente vive, né, dentro de muita categorização, porque dentro do popular também existe. Então, o Rodrigo dialoga com o Ranchinho, que é um artista, vamos dizer, que está aqui, né? Está aqui nessa galeria de alta qualidade. Não é? Exatamente. E dialoga com o artista da Praça da República. Certo? Aí tem umas coisas mais ruins. Então, aí é que está. Então, aí tem o bom e o ruim. Aí a gente já entra na categoria, né, na categorização do artista bom e do artista ruim, que era o tema de um debate anterior no Ateliê 397. Então, eu queria que você falasse desses dois universos que você trabalha, Rodrigo, por favor. Uma coisa, assim, recentemente, refletindo sobre essas questões que surgem no meu trabalho, no livro que eu fiz em 2014, tem uma entrevista com o Tiago Mesquita, ele me perguntou, esses temas kits vulgares que você usa, ponte de pedra, né, algumas paisagens também, e o meu interesse que já era sabido, já tinha feito exposição no Ranchinho, etc., como é que se dava? E aí eu formulei de uma seguinte maneira. Eu tenho para mim, sem nenhuma dúvida, que assim, o que eu almejo é uma qualidade máxima, entendeu? O que é sei lá, nível Jasper Jones, entendeu? Máximo de qualidade. Achei que fosse o Ranchinho. Mas olha só, não, mas eu estou usando uma referência não, mas é o Jones mesmo, enfim, talvez o último tipo gênio vivo. Mas, enfim, por outro lado, então eu tenho essa dimensão que vem da minha formação formalista, mas eu também tenho um outro lado, que é a coisa de desenhar desde criança, de ser artista, desde artista mirim,
que é uma dimensão muito res do chão, que é... História em quadrinho, que é uma coisa que, na verdade, até a adolescência, eu tinha uma certa dúvida entre quadrinhos e pintura. Era um conflito que parecia um pouco ruim, chato de resolver, eis que eu conheci o Guston. Então, para quem gostava de Morandi e de Crambi, falou, pronto, acabou o conflito. Você junta na pintura. Para mim foi na pintura. Para outros podia juntar nos quadrinhos. Para mim estou na pintura. Então é um caso também curioso, né? E o Guston, que era um sujeito do expressionismo abstrato, né? O último grande voo da pintura moderna, ele nos anos 60 entra numa crise terrível e começa a fazer aquelas pinturas figurativas que tinham uma linguagem de comics ultra vulgares e que viraram as costas para ele de uma forma absurda, amigos próximos, todo o meio dele, enfim. E ele teve uma hora que ele falava assim, eu não aguentava mais aquela pureza, sabe? Eu quero contar história. Pureza moderna. Exatamente, eu não aguento mais aquela pureza. Então, para mim, também tem um pouco disso. Mas, em todo caso, quando eu estava formulando, assim, isso de ter uma, digamos assim, e não importa que seja impossível atingir o nível do Jones, entendeu? E daí que não pode atingir? Porque e daí eles valem como medida de referência. Tem a outra medida de referência que é esse que, não sei, essa coisa de pintura de parque de diversão, que tem uma coisa ali perfeita no que pretende ser. E mesmo as pinturas de Praça da República ruins, que tem ali uma tentativa de expressão, você vê isso em todas as cidades mais turísticas do mundo, você vê um monte de gente pintando. Tem uma dimensão que a mim me comove. Essa vontade simples e pura de se expressar, então, sei lá, talvez até num caderno de adolescente, aqueles desenhos, tem graça ali, que é uma dimensão muito simples da arte de desenhar, de pintar, ou de fazer arte, enfim. No meu caso, são essas linguagens. Daí eu pensei, talvez, eu formulei um pouco otimisticamente, talvez eu tenha uma espécie de utopia democrática, que é um pouco de pensar que eu tenho uma ligação lá com o mais alto nível da pintura, as questões mais complexas da arte contemporânea, que não tem como negar que a arte contemporânea tem uma complexidade que é complicada, muitas vezes, e é difícil, às vezes até irritante, e essa outra dimensão de um gesto muito simples, sem a pretensão. Eu acho boa a colocação, acho que uma das coisas que se pode colocar é isso que eu estou colocando no meu caso, uma puta ambição de pintura, mas junto com uma outra dimensão, que não é exatamente de uma ambição para uma alta qualidade. Na Praça da República eu tive essa experiência bacana, sabe? Essa coisa assim de suspender o meu juízo de valor sobre o meu trabalho, entendeu? Uma libertação, né? Então, assim, eu acho que existe essa questão, essa questão democrática que eu vejo também. Essa palavra democrática, eu me lembro uma vez de um artista minimalista, o Smithson, que fez o Spiral, não é minimalista, faz um trabalho mais no espaço natural e tal. Ele fez aquele Spiral Jet, que era uma represa. E ele dizia assim, na verdade, eu e minha geração temos um ideal democrático de arte, contra o elitismo da pintura. Dá para entender, porque a pintura era tida, na época lá do Greenberg, como uma coisa mais sofisticada que havia. Era super sofisticada mesmo, mas o que aqueles caras queriam fazer era uma coisa diferente. No entanto, a arte que o próprio Smithson e os outros artistas da geração dele tinham uma complexidade tal que necessariamente afastava um público grande. Então era uma coisa meio complicada, meio difícil. E num texto que eu acho que é do Lorenzo Mama, ele fala, foi a última arte clássica a ser incorporada na indústria, mas é uma incorporação difícil, porque lida com questões complexas e às vezes irritantes e às vezes difíceis, às vezes opacas para um público que não tem familiaridade. Mas eu acho que essa é uma das também contradições da questão toda e dessa questão popular, se a arte contemporânea popular, que, por exemplo, o público de uma Bienal é enorme. A Bienal é um evento popular de uma indústria cultural possante, que está pujante, museus, uma puta atividade. Eu acho o seguinte, eu deve ficar pensando, por que as Bienais privilegiam uma arte mais experimental e supostamente mais difíceis para um grande público? É uma questão
Eu acho que não é simples. Tanto é que é uma questão que, por exemplo, que favorece, necessita muito de setores educativos fortes, né, para lidar com o público, etc. Que é uma coisa interessante nessa indústria da arte, nesse setor educativo, então. Mas, seja como for, eu acho que existe esse interesse de ampliar o público da arte. E tem uma coisa também, na arte contemporânea, acho que os limites já estão se perdendo há muito tempo. E a arte, por exemplo, o grau entre arte e não arte, nas manifestações artísticas, varia muito, são 1000 graus. Algum trabalho, por exemplo, tem teor artístico baixo, mas tem interesse antropológico alto. Enfim, e essas exposições têm tudo isso. Então, eu acho assim que dentro desse quadro de multiplicidade de tipos de manifestação artística, eu acho que o interesse recente pela arte dita popular, esse termo outsider americano tem lá o sua utilidade, é mais amplo, né? Olha, você falou da Bienal, do interesse da Bienal por essa arte mais contemporânea, mais experimental, etc. Mas isto é a partir de um determinado momento para cá, não sei dizer exatamente qual Bienal, porque as Bienais tiveram, aliás, recentemente, Hélio Melo, teve a Lisete que fez, né? Teve sala especial do GTO, do Aguinaldo Manuel dos Santos, do Poteiro. O próprio bispo, né? Mas o bispo mas o Poteiro teve sala especial. Quer dizer, isso exatamente. A partir de um determinado momento que começou a acontecer isso nas bienais. Mas acho que vem junto os interesses mais, assim, por temas que não são exatamente artísticos, né? Assim, temas minorias, de gêneros e tal, e questões sociais, antropológicas. Eu acho que dentro. Mas uma coisa, por exemplo, a Soleria existe há muitos anos, tal, puta, impressionante, né? O que causou no meio de São Paulo, em termos de mostrar artistas, etc. Esses artistas, assim, eles despertam interesse em focos muito diferentes dentro da arte. Desde os mais puramente estéticos até coisas mais antropológicas. Então é um negócio grande. Eu acho que essa falta de continuidade que você se queixou, acho que vai parar. Agora, eu acho que o MASP pode ser um vetor muito importante, porque eu acho que o que falta um monte de coisa, mas entre elas a institucionalização da chamada arte popular. Então o que é agora ali, essa exposição à mão do povo brasileiro voltar para o MASP, Adriano? Essa exposição a gente está fazendo um pouco olhando para o momento histórico do museu, essa exposição em 69, que a gente acha que a gente tem que restabelecer uma relação com esse tipo de produção, né? Que até ela evita, e como a Lélia Coelho Frota, inclusive, evita a denominação arte popular, quando eles falam mão do povo, a arte do povo, né? Daí já tem um pouco essa preocupação. Mas ali, então, é um momento assim, de abertura do museu, 1969, né, que a gente vê essas 3 exposições, no segundo andar a Pinacoteca dos Cavaletes, no primeiro andar a Mão do Povo Brasileiro e no térreo o Playground, com Nelson Lerner. E são 3 exposições que a gente acha muito interessantes para retomar e para entender como momentos de fundação do Museu na Avenida Paulista que devem ser retomados e desdobrados para novas possibilidades, né? Então, por exemplo, Playgrounds que a gente refez esse ano, revisitamos um pouco o espírito do Playgrounds, o que é uma exposição aberta para a cidade, para uma interação com o público, na rua, de fato. A gente está tentando retomar essa relação com o vão, por exemplo, que é uma coisa que essa mostra do Nelson Lerner em 69 acontecia lá no vão. E a Mão do Povo Brasileiro a gente entende como essa exposição que se contrapunha muito ao que é a coleção, né, o que estava lá nos Cavaletes de Cristal, que é aquela coleção de arte europeia brasileira canônica, mais tradicional, né?
E a gente acha que o desafio do museu, na verdade, a gente vê isso como uma etapa, um ponto de partida, de reflexão, de pesquisa, né? Que o desafio do museu é, na verdade, fazer a Pinacoteca Playgrounds popular, né? É você pegar a arte canônica brasileira, europeia, latino-americana, com a chamada arte popular, ou os objetos feitos pela mão do povo brasileiro, né? Os trabalhos feitos pela mão do povo brasileiro, e o playground, com essa interação, com essa dimensão lúdica, aberta ao público. Então, essa seria, na verdade, o grande desafio a longo prazo. Né? Uma coisa interessante sobre essa exposição, né? Ela foi levada para Roma, né? Ela foi censurada. Né? E ali mostra, né, o preconceito do brasileiro, da elite, talvez aí no caso, né? Mas por que tinha sacanagem? Não representar o Brasil. Porque não tinha. Durante a ditadura, agora eu acho que é 66, 67, essa exposição no povo brasileiro vem de uma série de outras exposições. Nordeste, que é a exposição que inaugura o Solar do Ião, Baiano no Ibirapuera também, que são exposições organizadas por ela, e antes da exposição de 69 da Mão do Povo, que era o auge da ditadura, tentou-se levar para a Itália uma parte dessa exposição que seria... foi censurada aqui, não lá. Lá na Itália, não, foi montada lá. Mas isso eu acho que é 66, 67, e o governo brasileiro... A censura brasileira. A exposição está toda montada. Essa recusa, né, de reconhecer Tem um título de uma matéria muito interessante. Enfim, a exposição era para ser na Itália, houve supostamente ordens do governo brasileiro naquela época, né, da ditadura, para que interviesse junto com a representação do Itamaraty, que fechasse então a exposição. Ela foi montada e não foi aberta. Representava um lado bom. Não, e no dia seguinte, há uma crítica, na verdade, uma matéria, que não foi uma crítica, porque não viram de fato a exposição no abril, mas uma matéria no jornal italiano, e o título era A Arte dos Pobres dá medo aos generais. É uma epígrafe muito interessante para a gente pensar nesse trabalho, porque a gente acha que há também uma dimensão política subversiva muito interessante aí, talvez revolucionária. Flávia, antes de você, deixa eu só fazer aqui um epílogo meu, juro que é um epílogo. Adriano, eu estou achando todo esse movimento de vocês no MASP de trazer de volta as raízes, porque, de fato, uma exposição inaugural é sempre determinante, né? E esse não é um conflito, de um lado, ter a arte acadêmica europeia, do outro, ter a arte do povo brasileiro. O MASP é uma referência no mundo para São Paulo, quer dizer, é uma referência quando a gente fala em museu lá, quer dizer, todo mundo pensa no MASP. O MASP é um cartão postal, de fato. Mas esse cartão postal esteve afastado durante todos esses anos, quer dizer, a nossa arte de origem, ele esteve com a arte europeia, não é? Então eu acho muito, isso é só um depoimento, muito interessante esse movimento que vocês estão fazendo, porque isso pode resultar, inclusive, nessa ressignificação do MASP, se eu posso falar em ressignificação, mas de identidade, sabe? Quer dizer, de se identificar o MASP também com a cultura brasileira, que é o que é, né? É um processo, assim, da mesma maneira que é um processo humano, um processo de aprendizado também. Por isso que a gente acha que essa exposição é importante, de ser reencenada, ela não pode ser reconstruída perfeitamente, naturalmente, porque não havia uma lista, são 2.000 objetos, de uma diversidade muito grande, desde utensílios de cozinha, colher de pau, mobiliário, tecidos, mas também pintura, escultura, né? Tem uma diversidade muito grande de tipologias de objetos, digamos assim. E vocês vão fazer o Agostinho Batista de Freitas também? Sim, mas vamos fazer o individual do Agostinho Batista de Freitas. Vamos fazer também, é um outro capítulo. Então vocês estão indo longe, bem palmas para vocês. Aos poucos, e é o que eu falei, é um trabalho de aprendizado.
ela tem uma característica bruta também, né? Muito crua, aberta, né? Com essa transparência, com essa permeabilidade. Isso eu acho que está muito lá no museu. Então, um dos nossos interesses mais programáticos, de fato, é olhar, eu acho que a História da Infância é uma exposição que faz isso também. Se você olha lá, de repente tem a exposição que a gente tem lá nesse momento, se você olha lá numa determinada vitrine, você tem no núcleo de a gente usa esses temas assim, não tão típicos da história da arte, mas talvez da história da vida. Numa vitrine com 3 maternidades, você tem um Lazar Segal, uma escultura do Lazar Segal, uma escultura do Aguinaldo e uma escultura Yorubá, de um artista Yorubá, né? Então, se você olha, assim, isso acontece de diferentes maneiras, a gente tem esse interesse, de fato, de criar exposições que possam estabelecer esses diálogos, são diálogos novos, essas fricções, esses cruzamentos. A montagem da Lima é um prato cheio desses diálogos, né? Com os cavaletes. Exatamente. Exatamente. Hoje, quando você vai lá nos cavaletes, ele, na verdade, é bastante dominado por arte brasileira e europeia. Assim, metade da sala, por exemplo, é europeia. Então, nosso desafio hoje gostaríamos de trazer uma urna marajoara para o começo ali da narrativa, né, que a gente faz uma narrativa cronológica, né? Trouxemos um cusquenho, por exemplo, que é arte peruana. Então tem esses desafios. Adoraríamos trazer um Aguinaldo, por exemplo, né? E, enfim, uma carranca. Achamos que isso é um trabalho que precisa ser feito aos poucos, né? Importante, a gente chama até acervo em transformação, a Pinacoteca do Segundo Grau, porque ela está sempre em transformação, sempre mudando. Mas essa é a ideia, também tentar oferecer uma narrativa que não seja estabelecida, sedimentada, solidificada, que esteja de fato em transformação, né? Para que ela não se torne assim aquela coisa canônica, essa é a verdade sobre, enfim, uma coleção, e trazer objetos de diferentes culturas, períodos, tempos, né? Esse é o nosso desafio. Para tentar fazer um museu mais plural, mais diverso, né? Mais aberto. Muito bom. Eu compartilho com vocês da angústia em relação aos termos, nomenclaturas, né? Também faço uso do arte dita popular, arte dita bruta. Esse é um termo que eu queria também trazer, porque a gente não trouxe para cá. Mas eu tenho uma opinião um pouquinho distinta, talvez. Eu acho que a gente deve sustentar um pouco essa angústia ainda por um tempo, justamente por uma coisa que você falou, que a gente vive agora um momento de valorização dessa produção. De novo, um momento de valorização dessa arte dita marginal. É que o outsider está relacionado mais a essa ideia de marginal do que a arte popular, exatamente. O outsider se relaciona mais com o termo arte bruta, do Jean Dubuffet, do que com o nosso termo arte popular. Mas eu acho que a gente, indígena, tem várias coisas que podem ser. Eu acho que a gente deve sustentar um pouco essa discussão antes de tentar colocar tudo num campo comum, porque a gente vive de novo um momento de valorização dessa produção, que é cíclico na história da arte, né? Ou na história da literatura. O Bakhtin tem um termo, tem um conceito de circularidade entre a alta cultura e a cultura popular. Então isso não é de agora, né? A gente viveu vários ciclos. Eu acho que o que está acontecendo agora, dessa valorização, ele deriva muito da Bienal de 2012, do Oramas ter trazido o Bispo como o artista, uma espécie de norteador, né, dessa Bienal. Eu acho que tem muita... E aí eu comecei a pesquisar isso, né, a quantidade de exposições e ações, iniciativas relacionadas nessa articulação entre arte e loucura, arte popular. Então a gente está vivendo um momento agora que a gente precisa pensar, porque eu acho que às vezes a arte dita formal, porque também se a gente chamar arte popular de arte dita popular, tem que chamar, como ela diz, arte contemporânea, dita contemporânea, às vezes faz um uso um pouco predatório dessa produção. E aí é uma questão, penso, estética, é uma questão ética também que entra em jogo aí. Então acho que a gente precisa pensar um pouco e sustentar talvez essa angústia e continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui. Eu não entendi a sua última colocação, que você falou. É uma questão, eu acho que às vezes a arte, como isso que a Vilma falou, fica, puxa, então agora o bispo interessa, então puxa para cá. Não interessa, puxa para lá. É porque o bispo nem sempre foi, não é unânime a ideia de que o bispo possa ser visto como um artista contemporâneo, isso não é unânime no campo. Né? Ou, enfim, eu acho que o bispo é um caso à parte, porque ele esgarça essas categorias, né? Todas essas você coloca o bispo lá e fica bem totalmente seguro. Exatamente. A gente pensar que eu acho que acaba pensar de que formas esses ciclos de valorização acontecem. Isso
Isso acontece na história da arte. Tem que sustentar. Tem que Eu acho que eu concordaria assim, que eu acho que é preciso sempre estar com essa discussão presente das nomenclaturas e das denominações, das distinções, mesmo que a gente não queira e saiba que não vai conseguir chegar numa divisão aí tipo classificatória suficiente aí que esgote, que dê conta dessa complexidade que é muito mais rica, interessante e contraditória, né? Mas eu concordo com ele, a gente não precisa se afobar. Mas ele não vai gostar aqui, não vai resolver isso aqui hoje à noite. Tem alguém ali querendo... Eu estou aqui querendo, mais ou menos, sintetizar e simplificar, pensando como a gente tem um conflito, não só na arte, mas também na arquitetura, que eu acho que se iguala muito na cidade de São Paulo, pensando, né, mais localmente como na cidade de São Paulo, é que não só a gente pensa, nós, os arquitetos urbanistas, pensamos em arquitetura para todos, mas também arte para todos. Então, em vez, pelo menos no meu ver, como arquiteto urbanista, eu pensaria para uma situação momentânea, né, agora para São Paulo, seria, em vez de arte popular, principalmente pensando que a gente vive numa cidade cosmopolita, pluralista, de várias faces, de várias culturas, de várias situações, né, dia a dia, vamos dizer assim, cotidianas. Então, eu preferiria, em vez de dizer arte popular, principalmente pensando como um todo, mundialmente, mas como arte para todos e por todos. Por quê? Pensando urbanisticamente, a gente pensa numa arquitetura que todos, sem ser conhecedores de arquitetura, sem conhecedores de estilos, de academias, de nomes, de datas, de estilos e por aí vai, né? Se a gente for pensar filosoficamente, ou cientificamente, ou intelectualmente, sem distinções, sem barreiras. Então, eu penso, da mesma forma que uma pessoa da periferia, da grande São Paulo, da metrópole de São Paulo, da periferia de São Paulo, sem nunca saber o que tem dentro de um museu, ou o que é poder se dar o direito de estar dentro de um museu como artista, ou como usuário daquele espaço, simplesmente se sentindo, como eu vou dizer, a intenção de vivenciar o que aquele espaço, o que aquela situação, o que aquele momento tem para oferecer, tem para dizer. Então, eu penso assim, como a nossa amiga aqui, dizendo de todo o trabalho, né, feito pelo MAN, eu sou uma usuária do MAN, eu sou uma adoradora do Ibirapuera, eu acho que o Ibirapuera é um dos melhores parques mundialmente pensando em arte, cultura, lazer e infraestrutura. Não só, mesmo esquecendo que eu sou arquiteta, eu digo como um todo. Então, o que estava acontecendo desde 2013, né, que vocês começaram o trabalho de vocês, a questão dos rolezinhos, foi assim uma surpresa para mim que todas as pessoas que participavam daquele núcleo do suposto rolezinho e o que acontecia na Praça das Artes, ali onde tinha aquele monumento dos peixes, logo em frente do Mano, isso, do Nuno Ramos, exatamente. É isso, exatamente. Estava sendo mal usado, porque é como se a gente pensasse assim, se eu pensar na população do Jardim Lula, não sei se alguém aqui conhece, próximo do Emboimirim, e se eu pensar na população do Pacaembu, que a gente tem N classes, N culturas, N descendências, N classes sociais, principalmente pensando financeiramente. Então, tem um uso daquele local que estava sendo assim, totalmente desperdiçado. Então, as pessoas que estavam frequentando naquele momento, como ela falou, não tinham noção nenhuma do que era o Parque do Ibirapuera, o que tinha no Parque do Ibirapuera, o que poderia ser de usufruto para essas pessoas, não só para complementar aquele suposto rolezinho, aquele suposto
contemplação entre eles e a vibe que estivesse ocorrendo naquele lugar, porque ali tem cultura de N tipos. Sim, vou simplificar. Eu coloquei sintetizar. É verdade. Desculpa. Você mais analisou que sintetizou. Pensamento urbanístico. Mas é como se, sem rótulos, fosse uma arte que todos pudessem participar. Desde ricos, pobres, cultos ou não, acadêmicos ou não, urbanos ou não, e mais ou menos isso. Meu nome é Miriam Rodrigues. Gente, isso foi uma colocação mais do que uma pergunta, né? A gente teria espaço para uma outra colocação ou pergunta. Tá. Só um minutinho. Para quem não me conhece, Alfredo Herzog, deixa eu falar. É difícil você categorizar a arte, isso é uma coisa verdadeira. Agora, uma coisa que não foi dita ou pensada aqui, que muitas vezes o que chamamos e como chamamos alguns tipos de arte, tem um viés de mercado. O mercado faz mudar, quando é do seu interesse mudar também. E eu queria saber se vocês acham que é assim ou não. Claro, por exemplo, eu queria um exemplo disso, uma coisa de arte em Praça da República, um pouco de arte, até, sim, bom, você sabe isso, a quantidade de, por exemplo, de pinturas de Casaril, de Santinho, tudo super esquematizado, que vende dentro de um mercado que existe muito grande, pôr do sol, não sei o quê. Você vai na internet, tem pinturas por $50, feitas à mão, de tudo é tipo assim, mas é um mercado gigantesco. Parece que o artista que mais ganhou dinheiro aí nos últimos anos é um artista americano que morreu há um tempo atrás, que tem... É uma coisa impressionante, ele tinha também a franquia da Disney, enfim, uma coisa absurda, que nasce nesse mercado aí. Então, claro que sim, mas é lógico que tem muito de mercado dentro dessa arte popular. Entendeu? Muita, tem quase uma academia ao mesmo tempo, uma academia de estudo. Exatamente. Só vou fechar com um pensamento que está alinhado com o que você acaba de perguntar e o que, desde o começo, eu tentei sinalizar quando eu falei de uma questão como de pretensão da arte. Então, o seguinte, como artista, o meu trabalho, o que eu sempre tento fazer são uns Frankenstein muito bizarros, onde tem no mesmo patamar o lepo-lepo, uma dança, vamos dizer, marajoara, uma cumbia colombiana e o Joseph Beuys. Todo no mesmo local. E, assim, eu acho que durante todo o papo tem uma questão que está presente, que está latente, que é a alteridade. E é como cada um posiciona, me refiro a cada um dos que estamos aqui, na escuta, na fala, cada um posiciona seu corpo e a sua referência do que é popular para cada um e tenta fazer essa escala de o que é arte popular, o que é arte moderna, o que é arte contemporânea. A gente, por exemplo, ficou pensando como falar, não é crítica, tá? Mas é difícil falar de arte popular brasileira falando do Jasper Johns. É complicadíssimo, porque justamente todos temos, cada um de nós tem uma série de recursos, cada um de nós usa essa série de recursos e cada um tem um entendimento de cada uma dessas coisas. Mas, no entanto, essa noção do popular... Só um parênteses. O Jasper Johns, você sabe que ele ficou famosíssimo com uma bandeira dos Estados Unidos, que é o símbolo mais popular. Não, mas eu não estou criticando, estou falando que cada um faz isso. Agora, o problema realmente, e de fato eu queria parabenizar as pessoas do MAN e do Bispo ao ter essas falas, por quê? Porque o posicionamento foi o contrário, não foi o da alteridade. Tipo, não foi o que me faz diferente, o que faz o contemporâneo diferente do
da loucura que falava Ricardo, dos partidos loucos, não. E justamente quem que é esse público? Por que eu me posiciono diferente desse público? Porque eu não sou esse público. Porque eu não convido o público a fazer como se fosse eu. Então, quando você bota essa série de referências, sei lá, bota a contato de improvisação e bota lá os meninos do breakdance, e além disso convida, sei lá, a um cellista a fazer funk, não sei. Isso começa a dialogar com uma série de coisas e rebaixa essa alteridade. Também eu me chamo Rafael, só uma pergunta rapidinho. A gente ouviu bastante falar sobre o público do museu, né, e tudo mais. Só para ser mais sincero, assim, mais rápido. Eu queria perguntar para a Vilma, na verdade, como que ela faz esse trabalho com o público da galeria? Por exemplo, a praça aqui do Lago da Batata, né, tem bastante concentração de nordestinos, pessoal que vem do norte. E aqui está tendo exposição também de artistas de lá. Eu queria saber se tem como trazer um público não tão iniciado, não assim tão seleto. A Galeria Estação, a Estação São Paulo, é um espaço absolutamente aberto, democrático, que recebe a visita de quem quiser nos visitar. Não, isso eu entendo, mas eu pergunto se tem um trabalho de trazer o público como manter. Não tem esse trabalho. Sim, aqui é um programa público. Exatamente. É isso que eu ia dizer. A gente tem um trabalho para trazer as escolas. Tá? As escolas nos visitam muito. Não, do entorno, de longe, de qualquer lugar. Eu acho que, sem dúvida, eu acho que esse programa que a Galeria Estação promove, quer dizer, eles sempre promovem um debate. A cada exposição que eles montam, eles fazem uma conversa entre artista, crítico, enfim, uma conversa aberta a público, presencial e aberta pela rede. Quer dizer, isso é uma forma, sem dúvida nenhuma, de democratizar o que é feito aqui dentro, expandir, né? E então eu aproveito essa deixa para agradecer todos que nos assistiram, todos os que... Agradecer o registro dessa conversa, sem dúvida, memorável, que vai ficar para consulta. Eu queria que você, aproveitando a sua fala, convidasse todos que estão aqui presentes. Terça-feira, dia 14, nós temos um bate-papo sobre o José Bernot que está aqui exposto. Aproveitando essa dica. Então, as conversas continuam, não se encerram aqui. O fechamento, a conversa se encerra temporariamente. Peço desculpas se não deu para todo mundo se colocar, mas a gente tem ainda alguns minutos antes de ir embora. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado.